Bem, outro questionamento que pode ser feito é se é possível renomear um determinado campo dos documentos, né, de uma coleção. Sim, isso é possível perfeitamente, e a gente deve utilizar a opção $rename dentro do comando update, como mostra o seguinte slide. Nós estamos atualizando a coleção pessoas. No caso aqui, nós estamos considerando todos os documentos da coleção, uma vez que nenhum filtro está sendo passado. E em seguida, como um segundo parâmetro, vem a opção $rename, onde a gente passa o nome atual do campo e o novo nome do campo. Então a gente vai substituir o campo idade, o nome do campo idade, pelo nome do campo anos. Então agora com esse comando find é possível verificar que em todos os documentos da coleção pessoas, o campo idade foi substituído pelo campo anos. Tá? É possível também checar a existência, quais documentos ou quantos documentos de uma determinada coleção possuem um certo campo. Então, para isso, a gente vai utilizar a opção $exists. E nesse exemplo aqui, eu estou limpando a coleção pessoas e inserindo 3 documentos com seus respectivos IDs, né, informados explicitamente, 1, 2 e 3. São pessoas, o primeiro nome é Carla, a segunda é Paula, a terceira é Ana, e apenas o documento referente a Paula possui um campo chamado OBS, observação no caso. Em seguida, eu estou executando um comando find, que é justamente para confirmar a inserção dos 3 documentos, e finalmente vem a opção lá, $exists. Ela é utilizada juntamente com o comando find. Então aqui db.pessoas.find, e o que a gente está checando aqui, isso aqui é uma espécie de filtro, tá? Que está sendo passado para o campo OBS, a gente está passando a opção $exists true. Então todos os documentos que tiverem o campo OBS, tá, serão considerados. Como no caso aqui no final do comando a gente tem a opção .count, o que, na verdade, a saída desse comando vai ser a quantidade de documentos que possuem o campo OBS. Agora nós vamos ver o comando de leitura, como é que o comando de leitura, na verdade nós já começamos a ver, que é a opção find o ano, mas a gente vai fixar mais na opção find. Então, essa é a opção, quando a gente está querendo ler, a gente tem que mencionar explicitamente qual é a coleção que nós desejamos fazer a leitura dos documentos. No comando de leitura, nós podemos ter seleção, no caso seria o filtro, tá? Que aí vai determinar quais os documentos vão ser exibidos na saída. E nós também podemos utilizar a projeção, que é tipo, dos documentos que vão ser exibidos, nós podemos escolher quais campos desses documentos devem ser mostrados. É ainda perfeitamente possível limitar documentos a serem mostrados, mostre apenas os 3 primeiros. Pular documentos. Dos documentos que estão sendo mostrados, eu não quero ver nem o primeiro nem o segundo, e sim a partir do terceiro. É possível também ordenar os documentos de acordo com um determinado valor de campo e também agrupar os documentos. Então, a partir de agora, a gente vai ver essas opções. Bom, o comando de leitura, o tradicional é o comando find, db.nome da coleção.find, como nós podemos ver aqui nesse slide. No caso, como nenhum filtro está sendo passado, todos os documentos serão retornados. Tá? Todos os documentos da coleção serão retornados. Por default, o MongoDB ele retorna um objeto, um cursor object, tá? Que contém os resultados, ou seja, os documentos da consulta. E no caso aí, o shell do MongoDB ele vai iterar sobre esse cursor que é retornado para justamente mostrar o conjunto resultado. Como eu falei anteriormente, é possível limitar a quantidade de documentos a serem exibidos. Para isso, a gente utiliza a opção limit lá no final do comando
find. Então, db.nome da coleção.find, nenhum filtro, vai considerar todos os documentos. Mas como a gente está mandando limitar os 3 primeiros documentos retornados, a partir do quarto eles não serão expostos na tela. É possível também, além do limit, colocar o skip, tá? Lá no final do comando. Então, db.nome da coleção testdata.find, ou seja, considere todos os documentos, mas mostre apenas os 3 primeiros. Mas antes de pensar em mostrar os 3 primeiros, pule os 2 primeiros, ou seja, apenas o terceiro documento, tá, será mostrado com essa opção aqui. Se a gente quiser ver a saída, ou seja, os documentos que vão ser mostrados de forma indentada, tá? Onde os campos estão com determinado afastamento em relação à esquerda, é possível utilizar o sufixo lá, o terminal pretty, lá no final do comando find. Então, db.nome da coleção.find, todos os documentos vão ser mostrados, porque não tem nenhum filtro, e se a gente colocar .pretty lá no final, observem como os documentos são mostrados. Nesse caso aqui, esse documento ele possui 4 campos, então os campos são mostrados de forma indentada, ou seja, para facilitar a visualização. Então aqui o default esse aqui é o método find, a diferença que está sendo mostrado aqui é que aqui existe um filtro e só vão ser mostrados os documentos da coleção testdata, somente os documentos que contêm o campo X, e esse campo X possui o valor 18. Será que é possível a gente utilizar os operadores lógicos e ou e ambos, tá, no mesmo comando find? Sim, isso aí é perfeitamente possível e é o que será mostrado nos próximos slides. Tá? Primeiro a gente começa com o operador lógico e, tá, onde a gente quer colocar uma consulta com 2 restrições. Então, para que um documento seja mostrado, tá, com 2 ou mais restrições. Então, para que um documento seja mostrado, é preciso que ele satisfaça todas as condições ligadas pelo operador i naquela consulta. Então, nessa consulta que está sendo aqui feita em cima da coleção Inventory, só serão mostrados os documentos que possuem os campos Type e Price, e os documentos, no caso do campo Type, o valor seja Food, e no caso do campo Price, o valor seja menor do que 9,95. Tá? Essa é a maneira que a gente utiliza o operador lógico i. No caso do operador lógico ou, tá? Ele pode envolver um mesmo campo ou múltiplos campos. Tá? No primeiro caso aqui, a gente está fazendo uma consulta em cima da coleção Inventory, tá? Considerando apenas o campo Type. Então, o valor desse campo Type, para que um documento seja exibido, tá, na resposta, ele tem que conter o valor Food ou Snacks. Note que aqui a gente está utilizando a opção $in, que funciona mais ou menos igual, mais ou menos não, igual ao operador in da linguagem SQL. Outra maneira de executar a mesma consulta, tá, envolvendo apenas o campo type, é utilizando a opção $or. Tá? Então aqui a gente pode inclusive colocar mais de campos diferentes. No caso aqui eu quis frisar apenas o campo type, para dizer que essa consulta é exatamente igual, tá, à consulta de cima. Então aqui $or, a gente pode colocar o valor food para type ou snacks para o campo type. Tá? Então percebam que type, um único campo está sendo utilizado nesta consulta. Mas a opção lá, $or, pode ser utilizada para campos diferentes, como aqui é mostrado nessa consulta aqui embaixo. Então aqui envolve o campo quantity e o campo price. No caso, para que um documento seja exibido na tela, ele tem que ter o campo quantity com um valor maior do que 100 ou o campo price com um valor menor do que 9,95. Tá? É preciso ter um cuidado
com os fechamentos de chave, colchete, tá? E parênteses, quando a gente começa a adicionar operadores lógicos numa consulta. É possível mesclar e ou numa mesma consulta? Sim, isso aí é perfeitamente possível, tá? Como mostra essa consulta. No caso aqui é como se dois parâmetros estivessem sendo passados para o find, tá? No caso aqui, o campo type ele precisa ser food, tá? Precisa conter o valor food e, tá? A gente entende esse i por essa vírgula aqui, e ou o campo quantity, o valor dele é maior do que 100, ou o campo price, o valor dele é menor do que 9,95. Tá? Então essa consulta mostra que é possível misturar os operadores lógicos e ou numa mesma consulta no MongoDB.